Olá a todos, sejam bem-vindos à minha taberna. Neste vídeo vamos falar resumidamente sobre os reis de Portugal da segunda dinastia, a dinastia de Avis. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a crescer. Dom João I de Portugal, nascido em Lisboa em 1357 e falecido na mesma cidade em 1433, foi o 10º rei de Portugal e o primeiro da dinastia de Avis. Era filho legítimo de Dom Pedro I e de uma dama galega de nome Teresa Lourenço. Em 1383, a morte do rei Dom Fernando sem herdeiros legítimos desencadeou uma crise sucessória que ameaçava a independência de Portugal. Dom João I, apoiado pelo condestável do reino, Nuno Álvares Pereira, e aliados ingleses, travou a Batalha de Aljubarrota contra o reino de Castela, que invadira o país. A vitória portuguesa garantiu a independência do reino e a aclamação de Dom João I como rei. Dom João I casou com Dona Filipa de Lencastre, filha do rei de Inglaterra Eduardo III. O casamento foi um importante passo na consolidação da dinastia de Avis e na abertura de Portugal ao mundo. Durante o seu reinado, Dom João I dedicou-se ao desenvolvimento do reino. Em 1415, conquistou Ceuta, cidade estratégica para a navegação no norte de África, o que iniciou a expansão portuguesa. Dom João I morreu em Lisboa em 1433, aos 76 anos de idade. Foi um rei importante para a história de Portugal, tendo garantido a independência do reino e iniciado a expansão portuguesa. Dom Duarte I de Portugal, nascido em Viseu em 1391 e falecido em Tomar em 1438, foi o 11º rei de Portugal. Era filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, e o primogênito da ínclita geração. Desde cedo, Dom Duarte foi preparado para reinar. Recebeu uma educação esmerada, nas áreas das letras, das artes e da ciência. Foi um homem culto e erudito, e escreveu várias obras, como O Leal Conselheiro e o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar toda a Sela. Em 1433, sucedeu ao seu pai como rei de Portugal. Num curto reinado de 5 anos, deu continuidade à política de exploração marítima e de conquistas em África, iniciada por seu pai. O seu irmão, o infante Dom Henrique, dirigiu as primeiras navegações, e, em 1434, Gilianos dobrou o Cabo Bojador. Em 1437, Dom Duarte liderou uma campanha militar a Tânger, que foi um fracasso. O seu irmão, Dom Fernando, foi capturado e morreu em cativeiro. Dom Duarte morreu em Tomar em 1438, vitimado pela peste. Foi um rei culto e sábio, que deixou um importante legado para Portugal. Dom Afonso V de Portugal, nascido em Sintra em 1432 e falecido na mesma cidade em 1481, foi o 12º rei de Portugal. Era filho do rei Dom Duarte e de Dona Leonor de Aragão. Afonso V subiu ao trono com apenas 6 anos de idade, pelo que o governo do reino foi desempenhado por uma regência, inicialmente partilhada entre a rainha viúva e o duque de Coimbra. Em 1448, Afonso V assumiu o governo, com o apoio do tio, duque de Bragança, e declarou o duque de Coimbra inimigo do reino, derrotando-o na Batalha de Alfarrobeira. Afonso V concentrou-se então, na expansão no norte de África, onde conquistou Alcácer Seguer, Anafé, Larache, Arzila e Tânger. Em 1471, arrendou a costa africana a Fernão Gomes, com a condição de este a explorar, o que o levaria à descoberta da mina de ouro, na Guiné. Em 1475, Afonso V casou com a sobrinha Dona Joana de Trastâmara, assumindo pretensões ao trono de Castela, que invadiu. Após fracassar na Batalha de Toro, com sintomas de depressão, Afonso V abdicou do trono para o filho, Dom João II de Portugal. Dom João II de Portugal, nascido em Lisboa em 3 de maio de 1455 e falecido no Alvor em 25 de outubro de 1495, foi o 13º rei de Portugal e o segundo da dinastia de Avis. Era o filho mais novo do rei Dom Afonso V e de sua primeira esposa, Dona Isabel de Coimbra. João II sucedeu ao seu pai após a sua abdicação em 1477, mas só ascendeu ao trono após a sua morte, em 1481. Governando desde então sem oposição, João II foi um grande defensor da política de exploração marítima e de conquistas em África. Durante o seu reinado, Portugal alcançou grandes avanços na exploração marítima. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, abrindo caminho para a navegação para a Índia. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, estabelecendo uma rota comercial marítima entre o Oriente e o Ocidente. Dom João II também foi um hábil diplomata.
Em 1494, negociou o Tratado de Tordesilhas com os reis católicos de Espanha, que dividiu o mundo em duas zonas de exploração, uma portuguesa e outra espanhola. Dom João II morreu em 1495 sem herdeiros legítimos. Foi sucedido pelo seu primo, Dom Manuel I. Dom Manuel I de Portugal, nascido em Alcochete em 31 de maio de 1469 e falecido em Lisboa em 13 de dezembro de 1521, foi o 14º rei de Portugal e o terceiro da dinastia de Avis. Era filho do infante Fernando de Portugal, duque de Viseu, e de Beatriz de Portugal, neta do rei João I. Dom Manuel I ascendeu inesperadamente ao trono em 1495, em circunstâncias excepcionais, sucedendo ao seu primo direito, Dom João II de Portugal, de quem se tornara protegido. Durante o seu reinado, Portugal alcançou grandes feitos na expansão marítima e no comércio. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, abrindo caminho para uma nova rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o caminho marítimo para o Brasil, o que levou à expansão do Império Português. Em 1512, Afonso de Albuquerque conquistou Goa, tornando-a a capital do Estado da Índia Portuguesa. Com a prosperidade resultante do comércio, em particular o de especiarias, Dom Manuel I realizou numerosas obras, cujo estilo arquitetónico ficou conhecido como manuelino. Dom João III de Portugal, nascido em Lisboa em 6 de junho de 1502 e falecido na mesma cidade em 11 de junho de 1557, foi o 15º rei de Portugal e o terceiro da dinastia de Avis. Era o filho mais velho do rei Dom Manuel I e de sua segunda esposa, a infanta Maria de Aragão e Castela. João III sucedeu ao seu pai em 1521, aos 19 anos de idade. Era um jovem culto e erudito, e tinha uma grande devoção religiosa. Durante o seu reinado, Portugal continuou a sua expansão marítima e comercial. Em 1529, foi assinado o Tratado de Saragossa, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal manteve o controle das rotas para a Índia e para o Oriente, enquanto Espanha ficou com o controle das rotas para a América. Dom João III também foi um importante patrono das artes e das letras. Fundou a Universidade de Coimbra, em 1537, e apoiou a construção de vários edifícios religiosos e civis. No entanto, o reinado de Dom João III também foi marcado por alguns problemas. A expansão do Império Português colocou um grande peso nas finanças do reino. Além disso, o rei teve problemas com a sucessão, pois os seus 10 filhos morreram na infância. Dom João III morreu em 1557, aos 55 anos de idade. Foi sucedido pelo seu neto, Dom Sebastião. Dom Sebastião I de Portugal, nascido em Lisboa em 20 de janeiro de 1554 e desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir em 4 de agosto de 1578, foi o 16º rei de Portugal e o 7º da dinastia de Avis. Subiu ao trono com apenas 3 anos de idade, após a morte do pai. A regência foi assegurada pela sua avó, Catarina da Áustria, e pelo cardeal Henrique de Évora. Sebastião só assumiu o governo aos 14 anos de idade. Sebastião era um jovem fervoroso e ambicioso. Desejava reviver as glórias do passado português e conquistar novos territórios. Em 1578, Sebastião liderou uma campanha militar a Marrocos, para enfrentar o sultão Hameid IX. A batalha, que ocorreu em Alcácer Quibir, foi uma derrota para os portugueses. Sebastião desapareceu no campo de batalha e nunca mais foi visto. A sua morte causou uma crise dinástica em Portugal, que foi resolvida com a anexação do país pela Espanha. Dom Henrique I de Portugal, nascido em Évora em 3 de julho de 1512 e falecido na mesma cidade em 31 de janeiro de 1580, foi o 17º rei de Portugal e o 8º da dinastia de Avis. Era tio do rei Dom Sebastião I e o único membro da família real que sobreviveu à Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Henrique foi um homem culto e erudito. Estudou em Évora e Roma, e foi ordenado cardeal em 1538. Em 1578, após a morte de Dom Sebastião, Henrique foi proclamado rei de Portugal. No entanto, como era cardeal, não podia casar e ter filhos. Durante o seu reinado, Henrique tentou evitar a anexação de Portugal pela Espanha, mas sem sucesso. Em 1580, o rei espanhol Filipe II invadiu Portugal e assumiu o trono. Dom António de Portugal, nascido em Lisboa em 25 de novembro de 1531 e falecido na mesma cidade em 16 de abril de 1595, foi filho do infante Dom Luís e neto de Dom Manuel I.
Era um dos pretendentes ao trono durante a crise sucessória de 1580. Dom António era um homem culto e erudito. Estudou em Évora, Salamanca e Coimbra, e foi ordenado padre em 1555. Em 1580, após a morte de Dom Sebastião e a incapacidade de Dom Henrique de ter filhos, Dom António foi aclamado rei de Portugal em Santarém. No entanto, o seu reinado foi breve. Em 25 de agosto de 1580, o rei espanhol Filipe II invadiu Portugal e derrotou Dom António na Batalha de Alcântara. Dom António fugiu para os Açores, onde foi reconhecido como rei. Nos anos seguintes, liderou uma série de revoltas contra a Espanha, mas sem sucesso. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E se você tiver alguma sugestão para um vídeo, deixe um comentário em baixo. Até ao próximo vídeo.